Olá, amigos do canal João Maza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, edição de número 33.329. E a primeira reportagem que nós faremos é sobre o Mercosul. E hoje faremos duas, já que vamos falar sobre a explosão, possivelmente numa central nuclear nas proximidades de Teherã, no Irã. Mas é isto, meus amigos. Antes, não se esqueçam de deixar aquele positivo, aquele joinha no canal, de se inscrever, de compartilhar nas redes sociais, deixar seu comentário. Tudo isso ajuda o canal a ser mais conhecido nas redes sociais. Muito obrigado. Gente, vamos então para a página A11, onde começa a seção Mundo do primeiro caderno desta sexta-feira. E a reportagem ela foi assinada pela Silvia Colombo. Pela primeira vez com Bolsonaro, Fernandes pede fim de arestas entre governos. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Lembrando que Bolsonaro é da direita e Fernandes é da esquerda. Presidente argentino diz em cúpula do Mercosul que crise pós-vírus será mundial, não de um país. Muito bem, nós temos duas fotos na reportagem. A de Lacalle Pou, líder do Uruguai, assumiu a presidência do bloco. Vejam Lacalle Pou, presidente eleito do Uruguai, um presidente de direita, alinhado, portanto, ideologicamente a Jair Bolsonaro, acabou de assumir a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses. A outra foto, nós temos o presidente Jair Bolsonaro do Brasil e esta cúpula está sendo realizada à distância, virtualmente, pela primeira vez na história. A legenda da foto é: o presidente Jair Bolsonaro, durante reunião do Mercosul, realizada por videoconferência nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Vejamos o que tem a nos dizer, então, a Silvia Colombo. Ela escreveu direto de Buenos Aires. Na primeira cúpula do Mercosul, realizada por videoconferência devido à pandemia, o Paraguai transmitiu nesta quinta-feira, 2 de julho, a presidência temporária do bloco para o Uruguai. A reunião marcou também o primeiro encontro, ainda que virtual, entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Alberto Fernandes. Lembrando que na tradição, tanto do Brasil quanto da Argentina, é muito comum que estes presidentes se visitem um ao outro, o que não aconteceu com Bolsonaro, tampouco com Alberto Fernandes. Então, a situação estava estremecida. E agora a cúpula ao menos os colocou em contato, mesmo que virtualmente. Os mandatários haviam trocado farpas durante a campanha eleitoral argentina. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir para o povo da Argentina que elegesse, ou melhor, reelegesse Maurício Macri, esquecesse de Alberto Fernandes, porque ele, como presidente da esquerda, quebraria a Argentina. Isto aconteceu em 2019, quando Bolsonaro apoiou o então presidente Maurício Macri, que perdeu a reeleição em função da grave crise econômica vivida pelo país.
O brasileiro não foi à posse de Fernandes e mesmo após mais de 6 meses de mandato do argentino, não manteve diálogo direto com o chefe de Estado do vizinho mais importante do Brasil. Lembrando que em termos de países, eu não estou considerando blocos econômicos, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial após a China e os Estados Unidos nesta ordem. Durante a cúpula, enquanto Bolsonaro apenas mencionou as dificuldades criadas pela crise da Covid-19, o tema foi o principal assunto tratado por Alberto Fernandes. Bolsonaro leu seu discurso acompanhado do chanceler Ernesto Araújo e do ministro da Economia Paulo Guedes. Nele reforçou que o Brasil estava avançando nas reformas para atrair investimentos e disse que a da Previdência havia sido uma conquista histórica. Bem, se você quiser saber um pouco mais sobre o Mercosul, sobre os seus membros, nós temos aqui aulas sobre o Mercosul, sobre a formação, sobre os atuais componentes do bloco. Assim como nós também temos uma playlist só sobre a Previdência. Também afirmou que instruiu membros do governo a desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil. No exterior, elogiou a liderança temporária do bloco pelo Paraguai e desejou sorte a Luiz Lacalle Pou, o atual presidente do Uruguai e presidente provisório do Mercosul. Ou melhor, presidente temporário. O presidente uruguaio, que assumiu em março, estreou em reuniões do Mercosul. Bolsonaro encerrou dizendo que esperava que a Venezuela retome o caminho da liberdade. Lembrando que a Venezuela é o 5º membro pleno do Mercosul, mas que está suspensa em função da situação que vive o país na ditadura de Maduro. Já o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, discursou da sala de audiências virtuais montada na residência de Olivos, em Buenos Aires. Ele está confinado no local devido a recomendações médicas, após pessoas próximas a ele terem contraído o vírus. Durante sua fala, tratou basicamente da pandemia e de que é preciso reforçar a ideia da América Latina como um só país, como foi a ideia de Simón Bolívar e de José de San Martín, heróis da independência de diversos países hispano-americanos. Também afirmou que o coronavírus derrubou tudo, apareceu de repente e revirou o mundo, enfatizando que a crise econômica que se avizinha não será apenas da Argentina, mas de todo o bloco. Pelo menos, o presidente da Argentina tem bom senso ao dizer que nós precisamos nos unir, sobretudo na atual conjuntura de dificuldade, e que os próximos anos não serão nada fáceis. Por isso, argumenta, a integração regional deveria se concentrar na eliminação das arestas entre as relações dos governos. Aqui ele deu uma cutucada no presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A reunião do Mercosul é uma reunião dos nossos povos. Isso deve ser colocado adiante daqueles que governam hoje, disse ele, pedindo que a questão ideológica ficasse num segundo plano. O fato é que até agora, depois de 1 ano e meio de governo, e pelos pronunciamentos, acreditava-se que o Brasil poderia até romper com o Mercosul.
Vamos elogiar, vamos dar um crédito ao governo por ter participado, mesmo que à distância, e ter sido cavalheiro frente tanto ao Lacalle Pou, líder uruguaio, quanto ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Fernandes também evocou o espírito da fundação do bloco, um esforço original dos ex-presidentes Raúl Alfonsín, da Argentina, e José Sarney, do Brasil, depois acompanhado pelo Uruguai e pelo Paraguai. Repito, se você quiser conhecer essa história, é só digitar Mercosul na procura do nosso canal e você vai ter todas as aulas, ou mesmo ir na playlist de Geografia Geral 2019. Mas é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui hoje com esta reportagem sobre o Mercosul. Lembrando que ela caberá em mais de um programa. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.